Olá, querida alma desperta. Seja muito bem-vinda a esse vídeo, nessa aula, nessa masterclass. Eu quero mostrar para você, de fato, o que é viver em essência, por que você deveria buscar viver em essência, o quanto viver em essência pode transformar a sua maneira de vivenciar essa experiência aqui nessa realidade, o quanto isso pode te ajudar em qualquer tipo de crescimento que você busca para alcançar os seus objetivos, para alcançar a paz interior e, acima de tudo, para te conectar com a parte mais elevada e mais sagrada que existe dentro de você, que é a sua parte divina, que é a sua parte que tem muita sabedoria. Muitos chamam de eu superior, né? Existem diversas nomenclaturas, mas eu quero trazer para você aqui a maneira mais assertiva de como você se conectar com a sua essência. Ao longo dessa aula, que não vai durar muito, eu quero, inclusive, no final dela, trazer a técnica que eu utilizo dentro da minha escola de autoconhecimento, a Academia dos Despertos, que é uma escola que te ensina na prática como, de fato, vivenciar o processo do despertar, como conseguir alcançar essa conexão com a essência que já existe dentro de você, mas hoje ela é impedida por conta da sua mente. Então, se você está buscando, de fato, vivenciar uma liberdade mental, parar de viver sob esses medos, essas inseguranças que a mente acaba trazendo para você, né? Eu digo que a mente, ela é a fonte de toda a rejeição, de todo tipo de medo, de toda insegurança, de todo tipo de distorção que traz sofrimento para a sua vida. O sofrimento, ele vem da mente. A natureza da mente é conflito. A natureza da divindade, a natureza da essência é paz interior. Quanto mais a gente acessa a nossa essência, mais nós vamos vivenciar essa paz interior. E quando eu falo de vivenciar a paz interior, eu não estou dizendo que a sua vida ela vai ser uma paz, né, exterior. Não. Eu estou querendo dizer para você que a partir do momento em que você começa a se conectar com a sua essência, você passa a vivenciar qualquer tipo de adversidade na sua vida, uma sabedoria, um nível elevado de consciência que te permite ter um padrão de vida melhor e conseguir crescer, seja qualquer que seja o seu objetivo, qualquer que seja o seu desafio nesse momento, você passa a vencer esses desafios, a passar por eles de uma maneira muito diferente, uma perspectiva muito, muito mais elevada. Isso não te atinge, isso não te derruba, porque de fato, quando você se reencontra com a sua essência, na verdade você não está desencontrado dela, você só está afastado, você não consegue percebê-la. Mas quando você se reconecta com ela, o seu nível de poder pessoal é muito, muito elevado. E isso faz com que os desafios que pareciam ser muito grandes, agora eles são pequenos, porque o seu nível de poder pessoal é muito grande. Então, qualquer adversidade passa a ser algo muito tranquilo, você consegue lidar com uma sabedoria, uma inteligência emocional muito maior. Esse é o motivo pelo qual eu venho até aqui, através desse vídeo, trazer para você essa mensagem. De fato, é a meditação do silêncio, que é a principal ferramenta, eu diria, que eu utilizo dentro das minhas práticas pessoais, individuais, como com as práticas com os meus alunos lá dentro da academia, porque ela é uma ferramenta que vai te guiar, que vai te ajudar a chegar neste espaço vazio, neste espaço onde está a tua essência. A tua essência, ela mora num lugar onde a sua mente não está. E, infelizmente, ao longo de toda a sua caminhada até aqui, você vive 100% do tempo em presença com a sua mente. Por mais que você queira sair, que você queira vivenciar essa paz, talvez você busque meditações guiadas, talvez você já tenha buscado diversos tipos de terapia,
Você vai perceber que as terapias, elas ainda assim, elas te levam através do pensamento, né? O pensamento, ele é uma ferramenta mental, né? Ele é uma ferramenta da mente, através da sua imaginação, que também é uma ferramenta da mente. E o silêncio, aquele que eu busco treinar as pessoas, né? Eu digo que a presença é treinável, isso é algo que eu levo sempre. A presença, de fato, ela é treinável. E é só na presença que a gente consegue se conectar com a essência. A essência, ela não é por acaso, talvez, que ela rime com presença, mas é porque só existe essência quando não existe mente. E a presença, ela é justamente quando a gente está vivendo o agora, quando a gente está vivendo neste momento. A meditação do silêncio, quanto mais você vai treinando, mais você vai conseguindo criar um espaço de separação entre um pensamento e outro. Imagina que eu tenho um pensamento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Hoje, a sua cabeça, ela vive no automático, então você tem um pensamento seguido do outro. Só que entre esses pensamentos existe um espaço. Esse espaço, quanto mais ele é treinado, quanto mais você treina a perceber este espaço, mais ele vai se amplificando. Quanto mais ele vai se amplificando, mais você vai conseguindo ter lapsos de paz, lapsos de conexão, lapsos de paz interior. Quando você fica, às vezes, eu digo assim, relatos de alunos, né? Você fica 10 segundos, 1 minuto dentro desse espaço é o suficiente para você ter um dia, uma vitalidade, uma energia muito grande. Porque esse espaço vazio, o poder do agora, já diria Eckhart Tolle no seu livro, né? Ele fala, ele tem 2 livros, O Poder do Silêncio e O Poder do Agora, onde de fato ele mostra a capacidade que o silêncio e a conexão com o momento presente tem para mudar a nossa vida, para fazer a gente se conectar com Deus, com essa divindade que somos, porque somos parte dessa divindade, né? Hoje, quando a gente está sempre dentro desse pensamento, a gente se vê como pessoas separadas do mundo. A gente não consegue, de fato, ter uma fé que não é essa fé cega. Sabe essa fé cega que eu digo, eu juro, eu vou rezar porque vai dar certo. Essa fé cega, ela é uma fé que muitas vezes nos entristece, ela é uma fé que nos magoa, porque a gente não consegue muitas vezes sentir isso dentro de nós. E quanto mais a gente vai vivenciando esse espaço vazio entre os pensamentos, mais a gente vai conseguindo se conectar e perceber de verdade Deus dentro de nós. É uma conexão tão grande que é impossível você acreditar, né? Ou melhor, você tentar acreditar em Deus, porque você tem certeza, não é mais uma questão de acreditar ou não acreditar, porque quando você experiencia aquilo, não resta dúvida, então não tem por que pensar em acreditar em algo, aquilo já é uma experiência real para você. E é isso que eu venho trazendo aqui ao longo de toda essa caminhada. Então, antes de eu trazer aqui para você, como eu disse, essa aula eu quero que ela seja curta, e eu acho que eu já trouxe muita informação aqui, mas antes da gente fazer, eu quero fazer 2 práticas de meditação com vocês do silêncio, e a gente vai fazer a prática do Anapana. Mas antes disso, eu quero só fazer um breve relato, talvez você não lembre, talvez você saiba ou não saiba, ou talvez você vá relembrar o que eu quero dizer, mas, de fato, como foi que nos afastamos da nossa essência, né? A nossa essência, ela, quando a gente nasce aqui, a gente já está nascendo dentro de um corpo físico. O fato da gente já estar encarnando, né? O que é encarnar? É estar na carne, né? Então, o fato do nosso ser espiritual, né? Que ele é indivisível quando ele não está num corpo. Ele é incognoscível, ele não tem início nem fim, porque ele faz parte da divindade. Imagina que esse ser invisível simplesmente ele é colocado dentro de um corpo que agora tem uma forma, né? Pensa que esse corpo fosse a minha mão. Agora ele tem uma forma. Então agora eu consigo, de fato, ter início, meio e fim. No momento em que eu entro dentro desse corpo, eu me identifico com ele. Eu começo a acreditar que eu sou este corpo, né? Eu começo a olhar para esse corpo como se ele representasse a minha vida, né?
Tudo aquilo que eu sou, eu coloco dentro do limite de um corpo físico. Um corpo físico, gente, ele tem em média, né, a duração de 100 anos, talvez 110 anos, né? Não sei se tem gente que já viveu 120 anos, né? Mas você colocaria a sua vida limitada a 120 anos? Você acredita que você vive apenas 120 anos? Isso é muito importante você se fazer essa pergunta, porque qual é o sentido da vida? Você já se perguntou sobre isso? Qual é o sentido? Será que a vida, ela tem um motivo da gente estar aqui? Existe uma razão, um sentido para nós vivenciarmos esses 100, 120 anos aqui e depois irmos embora? Você acredita de verdade que quando você chegar ali nos 100 anos, você vai embora e você vai deixar de existir para sempre? Você realmente acredita nisso? Quando a gente começa a ouvir relatos de muitas pessoas que tiveram uma experiência de morte, né? Morte que eu falo do corpo físico, elas relatam que elas não deixaram de morrer, pelo contrário, elas se conectaram com algo muito mais elevado e muitas, inclusive tem uma série no Netflix que agora eu não vou me lembrar, acho que é Vida Após a Morte, que fala justamente de pessoas que precisam entrar em reabilitação, porque não conseguem mais aceitar este mundo material depois de terem tido essa experiência de não morte, né? Mesmo morrendo dentro desse corpo físico. Então, de fato, você não é esse corpo físico. E é importante que você comece a acreditar nesse conceito e buscar experienciar, buscar talvez pessoas que já viveram isso, para que você entenda de verdade, tanto no nível mental como no vivencial, de que você não é esse corpo. Porém, quando você nasce, você é automaticamente colocado dentro dessa identificação com o corpo. Então, você começa a acreditar que você é esse corpo, você começa a acreditar que você é esse nome que os seus pais colocaram, né, dentro de você. Então, eu sou a Marina, e eu começo a acreditar que eu sou, de fato, a Marina. Então, a minha identidade está no meu nome, está na minha maneira de ser, né, nessa personalidade, está no meu trabalho, está na minha maneira de me vestir, está na família que eu tenho, está nas histórias que eu vivenciei na minha infância, na minha fase adulta, né? E eu pego toda essa historinha, esse teatro que esse corpo está vivendo e eu crio uma identidade para mim. Então, agora, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu vou dizer: meu nome é Marina, eu sou terapeuta, eu sou professora de meditação, eu tenho duas formações, uma internacional em coaching, eu tenho formação em PNL, em practitioner, eu tenho formação nisso. Eu começo a contar quem eu sou, essência, pelas conquistas materiais, pelas vivências que eu tive e pelas histórias e experiências com a minha família, dentro da minha casa, na minha infância, como se isso fosse de fato a minha identidade. Assim como se eu pegasse aqui, ó, vamos supor que eu pegasse uma caneta, né? Essa caneta, como que eu faço para identificar essa caneta? Eu chamo ela de caneta, né? Eu falo que essa cor é vermelha e essa é a maneira que eu identifico essa caneta, né? Então, a identidade dessa caneta é caneta, o nome dela, de cor vermelha, né? E isso tudo eu aprendi. Alguém criou esse nome e toda vez que eu olho para esse objeto, eu olho já pensando, eu olho para o meu pensamento e eu digo, isso aqui é uma caneta. É assim que eu faço para identificar a caneta. E é assim que a gente cria a nossa identidade. A gente se limita a acreditar que a gente é uma série de rótulos, né? Talvez uns 50, 100 rótulos, e aí eu vou dizer que eu sou magra, que eu sou baixinha, que eu sou divertida, que eu sou mal-humorada, que eu sou tímida, né? E eu vou criando esses rótulos. E por que que a gente acaba limitando, né, algo que é tão infinito e de muito potencial, de uma inteligência infinita que é a nossa essência? Porque, lembra, nós viemos da divindade. Nós somos algo que tem uma inteligência infinita. Nós somos filhos do Criador. A nossa origem é quem criou o mundo. Então, nós temos também esse potencial. Mas por que que quando a gente chega aqui na Terra,
Através desse corpo, a gente passa a limitar e criar esse rótulo e muitos outros rótulos, porque cada rótulo que a gente cria para se identificar é uma crença, né? Você sabe o que é crença? Crenças são verdades individuais que a gente aprende, são coisas que a gente acredita muito que são verdades. Então, eu acredito verdadeiramente que eu sou uma pessoa rejeitada, que as pessoas me rejeitam. Eu acredito verdadeiramente que eu nasci para não ter alguém comigo num relacionamento amoroso, porque eu nunca tive sorte. E eu vou criando vários acreditares, né, vários rótulos, e esses rótulos, eles acabam sendo justamente a fonte da minha manifestação. O que é isso? Quanto mais eu crio rótulos, assim como eu falo de uma caneta, quanto mais rótulos eu crio para mim, mais eu manifesto, materializo isso na minha vida. Porque o acreditar é justamente a chave para manifestar. Se eu acredito verdadeiramente em algo, se eu me envolvo emocionalmente com aquele rótulo, com aquele conceito, isso passa a virar verdade na minha vida. E isso é muito perigoso. Por isso que a gente precisa... Quem que cria esses rótulos? Aí que vem a questão. Por que que eu criei a Academia dos Despertos? Quem cria os rótulos de quem nós somos é justamente o nosso sistema mental. A mente é ela quem cria o que você acredita sobre você. Em algum momento da sua vida, talvez quando você estava na sua infância, você foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe. Sua mãe agredia verbalmente você ou fisicamente, e você simplesmente trouxe, né? O que que a sua mente ela faz? Ela vivencia aquele momento, ela abre o campo de energia, né? O nosso campo de energia abre e eu passo a acreditar que como a minha mãe me rejeitou quando eu era criança, agora eu realmente coloco como rótulo um ser de inferioridade. Eu sou inferior. E esse rótulo, eu passo a carregar ele ao longo de toda a minha vida. E eu vou sempre o quê? Manifestando a rejeição, manifestando a inferioridade. Então, num trabalho, eu nunca consigo algo bom, eu não passo em entrevista, ou num casamento, eu acabo sempre pegando uma pessoa que não era que eu queria, me contentando com migalhas, né? Eu não consigo um bom emprego, eu não consigo ser promovida. Por quê? Porque eu criei esse rótulo, porque a minha mente, ela lembra daquela situação e ela reforça aquele rótulo em mim. Quando você adquire liberdade mental, você passa a perceber estes pensamentos que a mente traz do seu passado e que cria um rótulo, e você não se identifica mais. Você não leva mais para frente esses rótulos. É como se no momento em que você vai sofrer uma rejeição, você olhasse para aquela rejeição e você dissesse assim, não, mas espera aí, isso aqui não tem nada a ver. O fato de eu ter sido, talvez, rejeitada no passado, isso não significa que eu vou ser rejeitada no momento presente. É porque eu estou validando isso, que isso está se confirmando agora. Mas quanto menos eu valido essa voz que fala que eu vou ser rejeitada, menos isso passa a acontecer na minha vida. E esse é um trabalho de formiguinha. Eu digo que quanto mais eu consigo esses... Lembra que eu comecei no início da aula falando do espaço entre um pensamento e outro? O pensamento, ele chega e fala, Marina, você é rejeitada, você vai ser rejeitada. Porém, quando você, de fato, começa a fazer a meditação do silêncio, você tem um espaço para pensar, para ter autoconsciência sobre aquele pensamento. Então, aquele pensamento de, Marina, você é rejeitada, na hora você pensa, isso não faz sentido, eu não sou isso. E o próximo pensamento, ele não passa a ser a confirmação de, é verdade, você é rejeitado. Você simplesmente dissolve aquele pensamento e ele não acontece mais para frente. É isso que acontece quando a gente está fazendo uma prática do silêncio. A gente vai criando essa liberdade para pensar sobre o que a gente quiser, pensar sobre rótulos que a gente quiser criar. E a gente vai parar de criar identificações sobre o nosso passado, sobre tudo que a gente já viveu, para começar a criar uma realidade diferente. Se eu vivi até aqui relacionamentos tóxicos, eu tenho agora a oportunidade de criar relacionamentos saudáveis. Se eu criei, sei lá, problemas de escassez, falta de dinheiro no passado, eu vou me desidentificar disso. Eu vou parar de validar o que a minha mente fala sobre tu nunca vai conseguir um trabalho, tu nunca vai conseguir ter dinheiro, tu não tem como fazer isso, tu não tem, é impossível aquilo. Todas essas vozes que criam um limite para você alcançar um sonho são vozes da sua mente que não acredita e não está conectada com o seu potencial infinito, com a sua mente divina.
E quanto mais você vai se conectando com esse espaço vazio, mais você vai dando energia e poder para essa divindade que está dentro de você se reverberar e trazer para o mundo toda essa potencialidade. Então, acho que deu para você entender que a grande chave do despertar, o que que é o despertar? É justamente você abrir os olhos, parar de vivenciar o que a mente fica te trazendo toda hora, que você é isso, que você é aquilo, e começar a criar uma realidade diferente a partir desse livre-arbítrio, dessa liberdade mental. Agora, quando você sai da sua mente, você começa de fato ter uma escolha, um poder de escolha para as coisas que você quer. E isso é poder pessoal. Isso é poder pessoal. Então, quanto mais você vai se desidentificando desse corpo, vai se desidentificando desses pensamentos, mais você consegue acessar a sua essência, acessar uma nova realidade e ser feliz. E esse processo, gente, eu quero ser muito sincera com você dentro dessa aula, porque esse processo de se conectar com a sua essência, ele pode acontecer assim, como ele pode levar muito tempo, muito tempo. E eu digo isso porque eu estudei muitos mentores que buscavam o despertar, que buscavam o autoconhecimento e levaram uma certa quantidade de tempo, talvez 21 anos, né? O mestre Galberto, que é um grande mentor que eu tenho, ele levou 21 anos para conseguir despertar, né? Ele tinha um mestre, que era o Ramana, né? Não sei se você conhece o Ramana, deixa eu ver se eu tenho um livro dele aqui, ó. Esse aqui é o Ramana, ó. Esse aqui é o Ramana, que é o mestre do meu mestre. Ramana, Ramana Maharshi, ele foi um ser que despertou assim. Mas isso não significa que o fato de você estar ali durante, sei lá, 6 meses, você vai conseguir despertar. E eu tenho que ser sincera com você, porque para mim, esse florescimento, ele tem acontecido dia a dia. Desde que eu comecei, há mais ou menos uns 5 anos atrás, dentro do processo do meu despertar, eu percebi que as caídas de ficha, elas vão sendo gradualmente vivenciadas, reverberadas na minha vida. Não é da noite para o dia, mas a cada ano parece que um florescer acontece dentro de mim, mais sabedoria eu tenho para lidar com tudo que acontece na minha vida, mais fácil e com mais acesso as coisas chegam para mim, sem eu estar nessa energia do esforço, sem eu ter que lutar, sem eu ter que viver essa luta que todo mundo vive, né? Sem olhar para a vida com um peso nas costas, com um escudo nas costas. Os meus processos e os processos dos meus alunos, se você conversar, se você olhar os depoimentos, você vai perceber que o que eu trago é com muita leveza. E quanto mais você desperta, quanto mais você vai vivendo e vai florescendo, né, mais você vai olhando para a sua vida de uma maneira muito leve. E é isso que vale a pena. O processo, porque é no processo que você vai, de fato, vivenciar essa lucidez, esse olhar para a vida com o olhar da divindade, que é um olhar muito diferente do olhar da mente, que faz você ter medo de tudo, que não deixa você alcançar os seus objetivos. Porque quando a gente está dentro da mente, a mente sempre arranja motivos para a gente não conseguir alguma coisa. Se você procrastina, por exemplo, com certeza esse é um dos grandes motivos. Porque a mente, ela vai procrastinando as coisas porque ela tem medo dos desafios. Porque ela não está conectada com o pai. Ela acha que ela não está na casa do pai. Né? Ela não se sente em casa, porque ela está afastada da essência dela. E quando você vive em essência, você se reconecta, todo medo, toda rejeição, toda insegurança, todos os desafios, a baixa autoestima, tudo isso passa a ser desse tamanho, você nem percebe. Você não tem mais isso, porque você sabe, você está conectado com Deus. Né? Como Jesus dizia, você cava a sua casa na rocha, né? Você não vai cavar sua casa na areia para a primeira onda do mar levar. Você não vai fazer isso. Você vai, de fato, construir e acessar dentro de uma rocha forte, uma rocha rígida, porque é ali da onde vem a fonte, da onde vem toda a sabedoria. Então, viver na essência, o maior ganho que a gente vai ter é a facilidade para a gente crescer, porque quando a gente não ouve mais a voz da nossa mente, a gente consegue lidar com as adversidades. O que impede hoje de você crescer é a voz da sua mente,
que impede você de agir, que tem medo, que tem preguiça, que tem procrastinação, né? E além disso, você consegue vivenciar as adversidades para você crescer, porque de fato, para você crescer, você vai passar por adversidades, ninguém cresce assim, né? Você vai ir passando por processos, só que a maneira como você vai vivenciar esses processos vai ser de uma paz, de uma leveza, de uma tranquilidade. Você vai saber o que você está fazendo e nada vai te abalar, nada vai te impedir. Você se torna um escudo energético e um escudo anti-mente, né? A mente agora, ela é o seu trabalhador, ela é o seu garçom, né? Ela vem para te servir e não você é escravo dela, porque hoje você é escravo dela. A mente fala algo, você vai lá e faz, como se você fosse um escravinho. E você passa a ser o senhor dela, né? Ela passa a ser o seu escravo, tá bom? Então agora, gente, eu quero fazer uma prática com vocês da meditação do silêncio. Eu vou usar, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou usar este sininho aqui, ó. Tá vendo? O que é esse sininho? Esse sininho, ele serve para a gente poder começar a nossa prática. Então, a gente vai fazer 2 séries de 5 minutos, tá? Vão ser 5 minutos. E quando eu começar a série, eu vou apertar aqui, e aí você vai fechar os seus olhos, e o que que você vai fazer? O nome dessa prática, tá? Essa prática é a prática da meditação do Anapana, tá? A meditação Anapana, ela é uma prática que ela vem antes da meditação do silêncio, tá? Porque para a gente chegar na meditação do silêncio, muitas vezes a gente precisa começar primeiro a criar consciência do agora, tá? Porque se você tentar sentar em silêncio do nada, talvez você não consiga, porque a sua mente não vai permitir, porque hoje você está com a mente muito turbulenta, tá? Então, o que que a gente vai fazer primeiro? A gente vai começar durante 5 minutos, vou fazer assim, a primeira vez vai ser 2 minutos, a segunda vez vai ser 5 minutos, tá? Então, você vai inspirar e expirar, você vai perceber quando você inspirar e quando você soltar o ar, essa região aqui, ó, do nariz, e essa parte aqui superior da sua boca, do seu lábio. Então, você vai inspirar, soltar com o seu nariz, e você vai estar sempre focado nessa região e no seu respirar. Você não vai julgar a sua respiração, você não vai julgar o ar, como ele está, se ele está frio, se ele está quente, você vai apenas perceber essa região aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer durante 2 minutos. E aí, quando um pensamento vier, você vai deixar ele ir embora, você não vai dar atenção a ele, você não vai dar energia a ele, certo? Você vai apenas deixar ele fluir e ir embora. Então, se vem um pensamento, bolo de chocolate, o que que você vai fazer? Você não vai pensar, eu tenho que ir na padaria para comprar farinha para fazer um bolo de chocolate. Não, você vai simplesmente deixar ele embora, tá bom? Vamos lá, então? Deixa eu ver que horas. Agora, para colocar os minutos bem certinho, se posicione, alinhe sua coluna. Peraí só um pouquinho. Tudo certo. Então, vamos lá. Olha só a sincronicidade no meu relógio aqui. Nessa hora que eu tô gravando essa aula, são 8h08. Então, fecha seus olhos, faz uma inspiração bem profunda e vamos lá.
Quando o pensamento vier, deixa ele ir embora. Muito bem. Aos poucos vai abrindo seus olhos. Como foi a prática para você? Eu espero, se você depois quiser comentar aqui embaixo, você pode comentar. É, é um pouco difícil? É, mas eu acredito que se você nunca fez a prática de uma meditação assim, silenciosa, observando a sua respiração, talvez você já comece a sentir os efeitos de você estar buscando esse silêncio. Começa a vir uma paz, uma calma que reverbera em todo o nosso ser. Dentro da academia, as aulas que a gente tem de manhã cedo de meditação do silêncio, eu falo que elas são a base para que eu tenha um dia tranquilo, para que eu não ofenda ninguém, para que eu tenha controle emocional, para que eu não descarregue, às vezes, minhas frustrações, meus medos em uma pessoa, né? Tudo isso ajuda muito. Essa prática, ela é muito incrível por conta disso. Então, busque, nem que seja através dessa aula, fazer, praticar. Se você não tem interesse em entrar dentro da academia, que está com as inscrições abertas, como eu falei, essa aula, essa masterclass é para que você conheça e saiba como é esse trabalho, como a gente faz esse trabalho lá dentro, porque dentro da academia você tem, no momento, eu não estou dando aulas ao vivo, não sei que momento você está vendo esse vídeo, mas nós temos toda terça-feira, às 8 horas da noite, uma aula ao vivo comigo, onde eu trago conteúdos que vão ser facilmente aplicados na prática para que você comece a viver essa liberdade mental. Então, nós temos pela manhã, né, logo cedinho pela manhã, nós temos as práticas ao vivo de meditação em silêncio comigo, que é a vivência prática, semana à noite, nós temos as aulas de mentoria, que são as minhas aulas onde eu vou trazer os conceitos para que depois a gente possa aplicar dentro das aulas de meditação e para que você possa ir vivenciando no seu dia a dia, para saber lidar com seus conflitos dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, dentro dos seus sonhos, daquilo que você tem buscado. Então, é uma coisa muito dinâmica, né? E além de todas essas aulas que a gente já está em 13 aulas, se eu não me engano, né? Você tem um planner, todo início de mês eu trago um planner novo, com rotinas para você fazer. Todo início de mês eu trago a alunação para que você se organize de acordo com a lua, para que você projete os seus sonhos, seus trabalhos, seus projetos no mês de uma maneira muito íntegra, de uma maneira muito facilitada, de acordo com realmente a energia do mês. E nós temos um curso de meditação e autoconhecimento completo disponível lá, que o valor dele daria para você ficar 4 meses pagando a academia. Você entra e você já tem acesso a ele, com muitas meditações. A gente tem o setor de pílulas da mente, que é onde eu trago resoluções rápidas para casos específicos que você está vivenciando. E também a gente tem agora uma coisa nova, dependendo também do momento em que você está vendo esse vídeo, mas é a parte onde eu trago relatos de caso de alunos, né, através dos meus áudios. Então, talvez você tenha um caso muito parecido com você na sua vida, de um aluno, e aí você consegue ouvir e esse áudio vai te ajudar. E é claro que eu preservo a identidade de cada um dos meus alunos, mas eu trago esses áudios para vocês. Tá bom? Então, se você sentir de entrar, são 7 dias gratuitos que você tem. Você entra, se você não gostar, você cancela, você não paga nada. E, ao mesmo tempo, é um plano de assinatura. Então, assim como qualquer academia, você entra, você paga aquele mês. Se você não gostar, se você perceber que, não é para mim, não tenho tempo de ver as aulas, não é algo que eu gosto, você pode cancelar a qualquer momento.
você não tem nenhum risco de estar ali. É claro que se você fechar um plano semestral, você ganha um mês gratuito. Mas você não é obrigado a comprar um plano semestral, você pode comprar ele mensal e simplesmente ir vivenciando. E quando você sentir que você não tem mais tempo ou que aconteceu alguma coisa na sua vida que você não vai mais conseguir ver, você pode simplesmente cancelar. Então é um preço acessível e você tem 47 o plano mais em conta e 57 o plano que contempla as meditações diárias em silêncio, tá bom? E você vai ser muito bem-vindo lá. Como eu sempre digo, eu faço um acompanhamento onde eu sei o nome de cada um. Dentro das nossas aulas, a gente faz trocas muito incríveis. E eu espero, de repente, poder te ver lá, tá bom? Então, vamos lá para a nossa última prática, de 5 minutos agora. Agora é um pouco mais desafiador, porque é um pouquinho mais comprido, mas eu sei que você vai conseguir. Vamos lá? Fecha seus olhos. Lembra sempre de se conectar e de perceber a sua respiração. Quando o pensamento vier, deixe esse pensamento vir e ir novamente. Apenas deixe com que os pensamentos fluam através de você.
Aos poucos vai voltando, vai mexendo seu corpo, abrindo seus olhos. Então, gente, é isso. Agradeço muito você que me dá uma desperta, por você ter chegado até aqui nesse vídeo, porque se você chegou aqui é porque você de fato está interessado no seu autoconhecimento, você está buscando sair de um sofrimento, de algo que aconteceu na sua vida. Talvez você percebe que a sua vida precisa ter um sentido maior. Eu falo que para mim foi justamente quando eu comecei a olhar para o meu trabalho, quando eu comecei a olhar para a minha vida e dizer, mas é isso, é sobre isso a vida. Quando eu comecei a me questionar e passar por um profundo sofrimento, é que eu decidi mudar. Eu decidi buscar me conectar com Deus, me conectar com algo maior e sair desse vazio interior que eu tinha, mesmo tendo um trabalho estável, com uma remuneração boa, mesmo tendo tudo aquilo que eu buscava, foi quando eu, de fato, me entreguei para a prática do autoconhecimento real. E não essa coisa de personalidade, comportamento, né, perfil comportamental, não. Quando eu fui buscar acessar essa divindade que existia dentro de mim, é que a minha vida mudou de dentro para fora. E é isso que eu quero ensinar para você e que eu quero compartilhar através da academia e que eu venho compartilhando através das minhas e dos meus trabalhos e dos meus cursos. Tá bom? Fica bem. Espero que tenha feito sentido essa aula para você. Que Deus ilumine muito a sua vida e que a gente possa se ver numa mais próxima. Tá bom? Gratidão. Um beijo de luz no seu coração e fica bem.